E avançamos com a resiliência do IT em infraestruturas críticas. Estão agora connosco a Sandra Monraia, Sales Director do Inetum, e está também o Jorge Mendes, Head of IT Infrastructure and Operations da REN. Sejam os dois bem-vindos. Obrigada. Vamos conhecer o vosso projeto, Jorge? Vamos. Obrigado, Ana Sofia. Obrigado à PDC e à Inetum pela oportunidade que me dão de estar aqui hoje a falar-vos um bocadinho do caminho que a REN tem vindo a fazer na promoção da resiliência do seu IT, que em boa medida suporta uma infraestrutura crítica. De acordo com um estudo da... Só pôr aqui o slide a andar. Ia só pedir à Regi se me passasse o slide, não está a passar. Veja se não é mais acima. É um teste da resiliência. Não está. Neste caso não funcionou. Boa. Esteve em pausa, Ok, estava a descansar. Ok. Boa. De acordo com um estudo da PwC deste ano, apenas 2% das organizações aplicaram todas as medidas de controlo consideradas necessárias para assegurar que os seus negócios estão protegidos. Apenas 2%. 2% é um valor ínfimo, preocupante, mais ainda se tivermos em consideração que por trás destes estudos estão mais de 4.000 empresas em mais de 70 países, boa parte delas da Europa e boa parte delas operadores de infraestruturas críticas. Portanto, isto deve-nos preocupar. Antes de vos falar daquilo que a REN tem vindo a fazer para não fazer parte desta estatística negra, deixem-me falar-vos um bocadinho daquilo que é a REN, o que é que a REN faz, aproveitando esta oportunidade aqui convosco. A parte mais visível da REN são os postes que nós vemos aí em Portugal, mas há muito mais para além disso. Começando pelo setor da eletricidade, esta é a cadeia de valor do setor da eletricidade e a REN, neste domínio, opera na componente de transporte. Portanto, temos a geração, o transporte, a distribuição e o consumo, e a REN funciona no transporte. Esta é a nossa rede. A rede da REN é o backbone da energia elétrica em Portugal, portanto, que conduz a energia que vai desde os grandes centros produtores até à rede de distribuição e aos grandes clientes. A este nível temos 3 funções principais. Fazemos a gestão da própria rede, a Rede Nacional de Transporte, fazemos a gestão técnica de todo o sistema elétrico e fazemos uma coisa que é a mais desafiante de todas, que é o equilíbrio em tempo real entre a procura e a oferta. Às vezes, um bocadinho de jeito de brincadeira, costumamos dizer que trabalhamos com a mercadoria mais perecível de todas. Não são as alfaces do supermercado, são os eletrões. Os eletrões que estão a ser dissipados nestas luzes que vemos aqui estão a ser produzidos neste mesmíssimo momento. Não há armazenamento. E isto é um desafio brutal, porque isto implica que haja um equilíbrio em tempo real que a REN faz. Passando para o setor do gás, aqui há um paralelismo, mas com uma diferença. Como não temos produção, importamos gás e, portanto, além da operação da rede de transporte de gás e da gestão da rede, a gestão técnica da rede de gás e da gestão também do consumo, fazemos a gestão do armazenamento das reservas estratégicas do país e da recepção de gás por via marítima através de um terminal em Sines. Esta é a nossa rede de gás e, portanto, com estas funções de que vos falava. Ainda no domínio do gás, a REN tem um dos operadores de distribuição mais relevantes no país, que é a Portgás, em que fazemos a distribuição de gás natural até aos clientes industriais e domésticos na zona Porto, Braga e Viana do Castelo. Esta é a cadeia de valor, esta é a nossa rede e estas são as funções na componente de distribuição. Para além disso, e porque isto também é o Congresso das Comunicações, operamos no negócio das telecomunicações, temos um operador de comunicações interno dentro da própria empresa, trabalhamos muito no business to business e temos alguma presença internacional onde gerimos tanto infraestruturas de transporte de eletricidade como infraestruturas de transporte de gás no Chile. Feita a apresentação e percebendo-se a partir daqui porque é que a REN é um operador crítico, vamos ao tema central. Na REN utilizamos, e na gestão do IT da REN, utilizamos vários frameworks de referência para a nossa gestão de sistemas de informação, mas no que diz respeito à resiliência, utilizamos uma em particular que é a NIST, que vai na sua versão 2.0, que é um referencial, uma framework americana e que é muito vocacionada para empresas altamente digitalizadas e especialmente empresas que operam serviços críticos.
A NIST tem uma série de domínios, tem 5 e agora vem um sexto. Eu começo não pelo primeiro, não pelo mais natural, mas pelo segundo, que é o da proteção. Proteger aquilo que nós normalmente fazemos bem, não sei se o microfone está a funcionar, fazemos bem, e aqui tem alguns exemplos, são clássicos, de como é que nós fazemos proteção. Temos antivírus, temos firewalls, sensibilizamos os utilizadores, e é aqui que normalmente nos focamos, e é por isso que esta surge destacada. Mas há muitos outros domínios que estão previstos nesta framework, em que nós não somos assim tão bons. O primeiro é no identificar, nem sempre conseguimos identificar bem os ativos que temos e qual a relevância que esses ativos têm para o nosso negócio. Depois protegemos aqueles ativos que achamos que temos. Não somos tão bons a detectar os problemas que esses ativos podem ter. Obrigado. Obrigado. Estão-me a ouvir? Som? Não somos tão bons como gostaríamos. E quando digo não somos, não me refiro à REN apenas, refiro-me a nós, tecido empresarial no geral, a detectar. Menos ainda somos bons a responder, no caso de indisponibilidade desses ativos, e pior ainda, a recuperar quando esses ativos estão, de alguma forma, comprometidos para algum tipo de evento crítico. Por força de tudo isto, a framework NIST definiu na sua versão 2.0 um novo domínio, que é o domínio do governo. Percebeu-se que falta de governo em todo este ciclo para que ele seja eficaz. E, portanto, foi adicionado um sexto nível. Relativamente a desafios legislativos, eles são muitos, obviamente não vou amassar, mas desde diretivas, regulamentos que vêm de instituições europeias, da nossa Assembleia da República, enfim, dos nossos reguladores, a ANACOM, o Centro Nacional de Cibersegurança, a ERS, enfim, a ENTSOE, que é uma organização interna de transportadores, não faltam regulamentos que nos impõem cuidados especiais na proteção das infraestruturas críticas, porque elas estão cada vez mais associadas ao funcionamento da economia e, portanto, não podem falhar, cada vez menos podem falhar. Já agora, aqui uma pequena chamada de atenção, a diretiva NIS, que é uma diretiva que se tem falado muito nos últimos tempos e que foi transposta, ou melhor, está em vias de transposição depois da publicação em Diário da República, mas foi aprovado muito recentemente o projeto de lei que a transpõe, refere de forma explícita a necessidade dos operadores de infraestruturas críticas terem capacidade de recuperação de desastres, okay? O que nos levanta aqui uma bandeira especial sobre o tema da resiliência. Dar-vos aqui apenas alguns exemplos, porque muitas vezes achamos que isto mal só acontece aos outros, ou que ele nunca acontece, mas esta ameaça dos eventos disruptivos que põem em causa as infraestruturas críticas é real. Temos vários exemplos, um deles, um colosso dos transportes marítimos, a Maersk, que teve vários dias com a sua operação interrompida, centenas de milhões de prejuízo, e que acabou por recuperar ali num pequeno golpe de sorte, é um dos exemplos, mas há mais. Nós tivemos aqui em Portugal há pouco tempo um problema no data center da Equinix, que depois se repercutiu muito em muitos operadores de telecomunicações e, por sua vez, em empresas que dependem, obviamente, de telecomunicações. E há muitos mais. Um caso mais próximo da minha área de negócio, na Colonial Pipeline, nos Estados Unidos, que, após um ataque de ransomware, ficou com a sua operação parada durante dias e foi declarado estado de emergência por isso mesmo. Enfim, há vários outros. Aqui um pequeno exemplo, porque este é drástico ao ponto de a empresa simplesmente faliu. Um grande operador na Holanda, com 5 mil lojas, que se dedicava à reparação e seguros de telemóveis e que sofreu também um ataque de ransomware e desapareceu porque não conseguiu recuperar desse evento catastrófico. Enfim, entre outros. Então, e como é que nós, REN, temos vindo a trabalhar para gerir este problema? Utilizando então o referencial NIST, e no que diz respeito a proteger e detectar, temos feito várias iniciativas, nomeadamente a nossa arquitetura de data centers é distribuída, portanto temos uma abordagem ativa-ativo que faz com que, tendencialmente, se um data center falhar, o outro assuma automaticamente todas as funções, sem sequer chegarmos a uma situação efetiva de desastre. Temos investido muito em plataformas de monitorização e de alerta multicanal, bastante também na parte de sensibilização dos utilizadores. Todos nós sabemos, são palavras gastas, mas são verdadeiras por isso mesmo. O utilizador é o elo mais fraco. Temos feito muito trabalho nessa matéria de sensibilização e de colocar o utilizador na linha da frente da nossa estratégia de ciberresiliência. Em termos de gestão de infraestrutura, obviamente, em termos de arquiteturas, adotar uma abordagem de Zero Trust para desconfiarmos de tudo o que é exterior a nós.
Na componente de gestão de acessos, autenticação forte em tudo o que são serviços disponíveis ao utilizador final e expostos à internet. E no domínio da segurança de informação, o Security by Design, a implementação de um sistema de gestão de segurança de informação, a certificação ISO 27001, é tudo o que nós temos feito, ou tudo o que muito temos feito nestes dois domínios. Mais recentemente, e aqui em colaboração com a Inetum, fizemos um trabalho que endereça os outros vetores que, tradicionalmente, nós, empresas, não somos tão bons a endereçar, que é o da identificação, da resposta e da recuperação. Começamos por fazer um inventário de nossos ativos, quando, obviamente, tínhamos um inventário de nossos ativos, acredito que também vocês o tenham, mas uma coisa é ter um inventário dos ativos, outra coisa é ter um inventário que diz que ativos temos, que seja completo e que nos diga o que é que esses ativos fazem para o nosso negócio. Isso é uma coisa bastante diferente. Este mapeamento entre ativos e negócio é algo que tradicionalmente não é tão bem conseguido. Fizemos esse trabalho. Depois, com base nesse mapeamento entre ativos e negócio, fizemos um Business Impact Analysis, ou seja, percebemos qual é que era o impacto que cada um desses ativos de informação tinha no nosso negócio. Seguidamente, partimos para o plano de recuperação de desastre. Obviamente, tínhamos um plano de recuperação de desastre, mas era um plano de recuperação de desastre que não estava baseado nos fundamentos sólidos como estes que foram criados, entretanto, com esta reinventariação e com este mapeamento em riscos para o negócio. Depois, fizemos um plano de recuperação tecnológica, aqui isso é uma vertente um bocadinho mais técnica, portanto, de descrever tudo que são procedimentos operacionais de recuperação tecnológica dos nossos sistemas de informação. E, por fim, implementamos um sistema de gestão de recuperação de desastre, que, obviamente, inclui um manual de gestão desse sistema. Este instrumento final é um instrumento muito relevante, porque é aquele que depois faz a colagem entre o que é o IT e o que é o negócio. Porque até esta fase nós somos muito vistos como tecnólogos, isto são temas lá do IT, o que é que isso nos diz para o negócio. Este manual ajuda muito nesse trabalho. Termino dizendo que no último ano, 2025, foi possível criar ou desenvolver, à luz deste sistema de gestão de recuperação de desastre, mais de 70 novos procedimentos operacionais de recuperação de desastre, ou seja, são instruções que nós criamos ou evoluímos que nos vão permitir, numa situação de desastre, atuar de forma eficaz, estruturada e fluida. E fizemos, este é porventura o número mais sonante para mim, 23 testes de recuperação de desastre. Fazer um teste de recuperação de desastre, digam vocês nas vossas organizações, ou pensem para vocês mesmos, mas não é fácil. Não é fácil porque é sempre visto como um empecilho. É como fazer o ensaio de fuga, quando se toca a sirene de fuga porque há um incêndio. Todas as pessoas, que chatice, lá vou ter que descer o edifício, lá vou ter que parar 2 horas. E eu estava aqui a fazer o meu relatório que tinha que entregar para amanhã e vemos isso com aversão. Acontece o mesmo na recuperação de desastres. Pouca gente está disponível para isso. Okay? E este ano nós conseguimos fazer 23. Obviamente, testes uns mais limitados em âmbito e outros mais abrangentes, mas foram feitos 23 testes. Até então, eram feitos 3, 4, 5 testes por ano e, invariavelmente, não com o objetivo de nos preparar para um cenário de desastre, mas ao arrepio de intervenções de manutenção, em que tínhamos que passar o serviço do site A para o site B e já agora vamos testar o procedimento de recuperação de desastre. Mas agora não, isto passa a ser parte da nossa cultura e é algo que vamos, obviamente, querer aprofundar e aculturar ainda mais para o futuro. Muito obrigada, Jorge, por aqui trazer este caso que é, de facto, de resiliência. Eu não resisto, eu tenho que lhe perguntar se nestes 23 testes reais de recuperação, teste após teste, a vossa recuperação foi mais rápida? Mais rápida, mais estruturada e mais, permitiu que as pessoas começassem a perceber o real valor dos testes. Okay? Como vos dizia, até temos este trabalho desenvolvido com a Inetum, isto era visto como atividades mais técnicas, é porque era necessário. Há serviços que são importantes, há serviços que têm que ser mantidos, temos que fazer upgrades técnicos, então vamos passar do site A para o site B e pelo caminho vamos testando. O objetivo nunca era em si mesmo treinar as equipas e perceber a nossa real preparação para um cenário de desastre, mas sim fazer porque tinha que ser feito, porque era preciso passar um serviço de um site para o outro, então já agora vamos testar. Portanto, e temos sido bem-sucedidos nesta matéria, em termos de quantidade, em termos de rapidez e em termos de aculturação das pessoas, porque é um fator preponderante nesta evolução e na resiliência. E neste processo, já sofreram ataques verdadeiros? Assim, vou dar uma resposta que é comum a essa pergunta. Que nós saibamos, não. Mas há quem diga que
há três tipos de empresas, os que não foram atacados, os que estão a ser atacados e os que vão ser atacados. Portanto, nós estaremos naturalmente numa delas. Mas eu também gostaria de elencar aqui que quando falamos em ciberresiliência não falamos só da capacidade de responder ou de recuperar de um ciberataque. Okay? Pode haver eventos que também nos levem a uma situação de desastre e que impliquem o acionamento deste sistema. Sandra, o Inetum acaba por ser um parceiro tecnológico muito importante junto das empresas, mas o Jorge apontou ali um dado, 2% apenas das empresas implementam estes planos de resiliência. O que é que têm observado por parte das empresas portuguesas? A verdade é que o que temos observado é que as empresas estão cada vez mais preocupadas com o tema da resiliência, também devido a vários fatores. A resiliência, e aqui nesta audiência toda a gente sabe mais ou menos o que é, mas de uma forma simplista, é a capacidade de uma organização de recuperar rapidamente e de conseguir, no fundo, quando tem ataques e adversidades, responder rapidamente de maneira a manter a continuidade do negócio. Ainda na semana passada estava a ler um artigo da Forbes que definia aquilo que se passa à data de hoje. Temos mudança, toda a gente quer acelerar todos os projetos. A verdade é que os riscos são cada vez mais diversos e a resiliência passou a ser um eixo estratégico da competitividade. Portanto, basicamente, é importantíssimo. Começamos agora a ver que, para além destes desafios, como, por exemplo, o slide que o Jorge apresentou há pouco, com aqueles exemplos de recortes de jornal de várias empresas que foram atacadas, o mais chocante foi uma empresa que simplesmente não conseguiu reagir e, perante um ataque de ransomware, pura e simplesmente faliu. Isso é, para nós, muito preocupante e as empresas começam agora a estar mais alerta a este tipo de desafios. A parte do IT, também como o Jorge dizia, o IT neste momento as infraestruturas começam a estar cada vez mais embebidas no negócio. As novas regulações, estavam ali várias, mas agora surgiram novas, como a DORA, como o NIS 2, que também o Jorge mencionou. Isto tudo tem ajudado a consciencializar mais o mercado para a necessidade da resiliência, para as empresas se capacitarem para poderem também se tornar muito mais competitivas. Jorge, a REN já está mais experiente nesta área. Nós estamos num evento, no Evolve, que é dedicado à transformação digital, à inovação. Como é que estes conceitos se ligam precisamente com a resiliência e a gestão dessa resistência? Ok. Em tecnologias de informação é muito normal nós utilizarmos aqui uma imagem típica que é do iceberg, em que temos uma parte à tona, que é visível, e uma parte muito maior que está submergida e que não se vê. A ligação faz-se por aí, ou seja, nós temos visto aí ao longo do dia de hoje alguns casos de sucesso de transformação digital por via de novas aplicações, novas formas de trabalhar, novos serviços aos utilizadores finais. Essa é a parte visível, mas para que essa parte funcione, há uma parte invisível, são as infraestruturas, são os sistemas, são as redes, e que têm que fazer parte desta transformação digital. Seria altamente irresponsável focarmos apenas na parte superior do iceberg, na parte visível, e trabalhar a transformação digital por aí, e descurar a transformação digital da parte que não se vê. E, portanto, a ligação faz-se por aí. Já agora, aproveitando aqui o momento, não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas ouvi dizer que houve um apagão aqui há uns meses. Ninguém ouviu. Ouvi dizer. Não, okay. Pois bem, a maneira que a REN teve de lidar com esse apagão implicou a utilização de ativos de sistemas de informação. Um deles, o mais sonante, é a nossa rede de telecomunicações de segurança. A rede de telecomunicações de segurança foi uma das ferramentas digitais que permitiu a REN recuperar e restabelecer a rede. Se nós não tivéssemos tratado esse ativo digital, esse sistema de informação, numa lógica de resiliência by design, ou seja, em termos de arquitetura, em termos de forma de gestão, seguramente naquele dia teríamos tido problemas, e a REN não teve qualquer problema do ponto de vista da sua operação por força do apagão, e teríamos tido problemas em recuperar, e isso não aconteceu. Portanto, a ligação faz por aí. A transformação digital é um todo, não apenas a parte visível, mas também a parte invisível, e faz parte dessa transformação trabalhar a capacidade de resiliência. E como disse, também faz parte da própria responsabilidade. Outro dos critérios foi apontado precisamente pelo coordenador científico do Evolve como o futuro em que devemos estar concentrados, a confiança, a responsabilidade são temas que temos analisado. Mas, mesmo assim, Sandra Monraia, sabendo as empresas que é preciso, que estão cada vez mais conscientes, não fazem porque é difícil apostar na resiliência?
Não tem sido fácil e até há algum tempo atrás não estava na agenda do CEO e passou a estar na agenda do CEO. Isso também tem ajudado. E as novas regulações que eu mencionei há pouco também estão a ajudar a acelerar e a ser um catalisador para esta digitalização e para esta preocupação crescente. A conformidade deixou de ser vista tanto como uma obrigação legal, mas passou a ser vista também, no fundo, como uma base, como esse tal catalisador de inovação e de competitividade. Por exemplo, a NIS 2, que falámos há pouco, cuja transposição foi aprovada agora na Assembleia da República, no fundo, uma diretiva que abrange um número muito maior de empresas e introduz medidas bastante robustas e bastante sérias em relação à cibersegurança, já com essa preocupação. E por meio da regulação também temos que fazer esse reforço junto das empresas. A NIS 2, só que dar esta nota, para nós é extremamente importante porque é muito exaustiva, é de facto muito extensa, mas acaba por ser um guião muito bem estruturado para orientar as empresas que têm essa dificuldade. Nós na Inetum temos um grupo de consultores de cibersegurança que neste momento já estão a trabalhar com algumas empresas já com essa preocupação em prol da resiliência. E que começaram de facto com um assessment inicial para verificarem quais as disparidades entre a sua real situação e os requisitos que a diretiva impõe. E neste momento já estamos a definir com eles próximos passos de curto, no fundo, ações de remediação de curto e longo prazo, bem justificados, de maneira a que acabamos por ajudar o cliente a transformar uma obrigação numa oportunidade de robustecer a sua resiliência para poder ser e conciliar inovação e segurança. E atendendo não apenas essa obrigação, mas de facto é inevitável para a própria segurança do negócio. Sandra Monraia, Jorge Mendes, agradeço aos dois terem estado connosco. Parabéns pelo vosso sucesso. Obrigada.